Fala galera, tudo bem com vocês? Saudade, vamos embora para mais uma videoaula. Hoje, nosso tema abordado em meio a essa quarentena, em meio a essa pandemia, né? A roda não pode parar, né? A vida continua, e não dá tempo para a gente reparar muita coisa. Então vamos que vamos, né? Vamos aproveitar o tempo que temos para nos enriquecer, né? Com conhecimento, com informação e mais ainda, né? Nos enriquecermos com a história do nosso país, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a República Velha. Nós falamos em aulas anteriores, numa videoaula anterior, vocês podem consultar lá no canal. Nós falamos sobre a primeira fase da República Velha, que é a chamada República da Espada, né? Período em que o Brasil vai ser governado pelo Deodoro da Fonseca, que é ele quem conduz todo o processo de golpe, né, sob o Dom Pedro II. E logo na sequência, após a renúncia do Deodoro, decorrente de várias crises financeiras que o Brasil vai viver, assume então o Marechal Floriano Peixoto, né, o chamado Consolidador da República, Marechal de Ferro, né, o homem bruto, rústico e sistemático, né, que não comia nem mel, mastigava abelha, né, um homem aí que marcou o seu tempo como aquele que vai firmar as bases do Brasil República, afastando toda e qualquer ameaça monárquica que ainda vigorava na Armada, né, na Marinha brasileira. Então, esse período da República Velha, né, apesar de ter essa divisão com a República da Espada, ele se estende até 1930. Então, de 1894, quando termina a República da Espada, até 1930, nós costumamos chamar esse período de República do Café, ou vocês podem encontrar alguns termos também que equivale a esse período, como República Oligárquica. Tá? Então, é esse o período que nós vamos vislumbrar na aula de hoje. Se liga aí. Pessoal, então a partir de 15 de novembro, né, de 1889, quando acontece a proclamação da República, né, que o Brasil de fato vai ser inserido nessa nova fase, né, numa nova fase de gestão, numa nova fase de governo, embora a população do Rio de Janeiro vai assistir, né, aquele desfile das Forças Armadas, do Exército, meio que bestializados, né, meio que atônitos, sem saber o que estava acontecendo. Porque, como não é diferente na história do Brasil, né, a maioria das decisões ocorrem de cima para baixo, não houve participação popular. Né, ao contrário do que aconteceu em toda a América, né, no processo de emancipação dos outros países, houveram revoltas, lutas populares. No Brasil, tudo foi meio que um acordo entre as elites, tanto o processo de independência, como agora o processo de proclamação da República no Brasil. E aí, pessoal, né, a queda da monarquia, como está bem esclarecido nas manchetes da época, né, nas ilustrações da época, que marcam aí esse período. E aí nós já vamos direto para o governo do Prudente de Moraes, que é o primeiro governo civil, ou seja, o primeiro civil que vai ser presidente do Brasil. Afinal de contas, quem havia governado antes eram dois marechais, dois homens do exército, tanto o Deodoro da Fonseca como o Floriano Peixoto. Tá? Então vai ser o primeiro presidente civil, vai enfrentar aí uma forte oposição daqueles que apoiavam o Floriano, né? Vai herdar uma herança maldita, ele vai herdar o Brasil numa grave crise econômica, decorrente da famosa política do encilhamento. Tá? Qualquer dúvida, no vídeo anterior a gente fala a respeito da política do encilhamento lá no governo do Deodoro da Fonseca. Tá? Ele que vai tentar apaziguar tudo isso, tá? Vai enfrentar ainda questões territoriais aí com a Argentina, com a França e a Inglaterra, tá? E aí vai contar com a supremacia e todo o jogo de cintura, né, do Barão do Rio Branco para poder, de fato, alinhar esses acordos, né, e fazer o Brasil seguir em diante. Ele vai restabelecer relações diplomáticas com Portugal, né, afinal de contas o Brasil havia rompido essas relações, né, e no governo dele vai ser marcado por algumas anistias, né? Então ele que vai finalizar, vai consolidar ali a Revolução Federalista que havia acontecido no governo do Floriano, vai apaziguar também uma revolta da escola militar, tá? E o fato mais marcante do seu governo é justamente a Guerra de Canudos, né? O Arraial de Belo Monte, na região da Bahia, né, vai fazer com que de fato abalasse um pouco as estruturas do seu governo. Afinal de contas,
a região Nordeste ela representava um atraso cultural e um atraso no ponto de vista de modernização do Brasil. Um Brasil que ainda vivia à sombra de grandes latifundiários, com a miséria, com a fome, com a falta de água, que até hoje é recorrente naquela região, né? E aí vai surgir naquela região a figura de um homem chamado Antônio Conselheiro, né? O Antônio Conselheiro, Antônio Mendes da Silva Maciel, vai ser como que um romeiro naquela região, e aí ele vai juntar essa comunidade mais carente que vai acabar fugindo das grandes fazendas, fugindo dessa miséria que assolava a região, e ele vai fundar uma vila, né, um arraial, a partir de uma fazenda abandonada. Esse arraial vai ser chamado Arraial de Canudos. E ali ele vai estipular um modo de vida bem sacro, bem no molde de uma vila santa, né? Não podiam beber, não podiam se prostituir, eram casas bem paupérrimas mesmo, né? Com paredes de barro, né? A chamada urbis de barro, como era chamada Canudos, e isso vai despertar a ira, né, dos grandes proprietários da região, e automaticamente o governo brasileiro vai comprar, né, essa briga e vai mandar várias excursões até a região, né, da Bahia para poder liquidar com Canudos. Somente na quarta expedição que o exército brasileiro vai conseguir ter sucesso. Afinal de contas, os nordestinos ali, o pessoal de Canudos, conheciam bem a região, se embrenhavam na caatinga, atacavam por meio de guerrilha, né, e conseguiram impor uma resistência. E um filme que ilustra bem esse período, esse filme é uma produção nacional. Tá? Quando esse filme foi produzido, ele custou na época uma quantia vultuosa, até coisa de 6 milhões de reais, que hoje para o cinema é troco, mas na época para o cinema nacional era um alto investimento. Esse filme é disponível gratuitamente no YouTube. Tá? Então fica a dica de filme aí, que vai contar a história de Canudos, a história do próprio Antônio Conselheiro, né? O Antônio Conselheiro que morre durante a Guerra de Canudos, mas mesmo assim, depois da vitória, né, o massacre que vai acontecer do exército em cima da comunidade de Canudos, eles desenterram o Antônio Conselheiro e matam ele de novo, como se fosse ali, essa aqui é a segunda vez que foi a vala. Não, agora você está morto de verdade, né? Então, uma forma ali de violar, né, o corpo dele, violar toda aquela imagem de um homem santo que vigorava em cima da figura do Antônio Conselheiro. Então esse vai ser um dos principais pontos aí do governo do Prudente de Moraes. Tá? Pessoal, esse período vai ser chamado de República do Café, até 1930, não é por acaso. Tá? Ou vai vigorar também a chamada República do Café com Leite. Né? Por quê? Porque os principais políticos influentes no Brasil nesse período vão ser aqueles que vão ter o capital, vão ter a fonte de recurso ligada à propriedade de terra e também aos inúmeros cafezais, que vai ser o principal produto comercial do Brasil durante o século XIX. Tá? E aí o que vai acontecer? Principalmente no governo do Campos Salles, que é a figura desse senhor aí que aparece à margem direita de vocês, né? É que vai se colocar em prática toda uma política de controle do Estado, de controle de voto e principalmente para a aprovação de uma série de leis, né? Uma série de medidas que precisavam ser aprovadas. Qual é o contexto disso? Né? O contexto é que o Brasil estava à beira da falência, uma grave crise econômica decorrente lá do encilhamento ainda, né? Aumento da dívida externa, inflação, aumento aí das dívidas, né? Com outros governos e por aí vai. E aí o Campos Salles vai colocar em prática, né, a chamada política do Funding Loa, onde ele vai conseguir renegociar a dívida externa brasileira e, em troca disso, ele vai colocar a receita dos impostos, a receita alfandegária que o Brasil tinha como meio, né, de garantir o pagamento da dívida. Para isso, precisava de uma série de reformas também, tá? Cortar gastos e, principalmente, diminuir salários, tá? E criar novos impostos, medidas extremamente impopulares. E aí ele só conseguiria tais medidas se ele tivesse apoio do Congresso. E é aí que entra toda a política de manipulação e compra de apoio entre o Congresso Nacional, né, os deputados e toda uma elite que governava o Brasil nesse período. É isso que a gente vai entender a partir de agora. É o contexto que vai ser inserido a chamada política dos governadores. Né? Se vocês já acham aí que o mensalão gera algo engenhoso, né, que o petrolão é algo fora do comum, né, esses políticos aí muito provavelmente estudaram bem a história do Brasil e viram como o Campos Salles vai desenrolar a chamada política dos governadores, aonde uma troca de apoio, né, entre os governadores aliados, né, os governadores estaduais e seus aliados,
vão garantir, né, uma série de troca de favores, principalmente decorrente ao sistema político que vigorava na época. Afinal de contas, havia uma instituição que era responsável por fiscalizar os votos, mas que pouco fazia, que era a Comissão de Verificação dos Poderes, né? E isso vai dar origem ao que a gente vai chamar de coronelismo. Coronelismo, a figura do coronel surge lá em 1831, durante a Guarda Nacional, durante a formação da Guarda Nacional, durante ainda o Brasil vivendo ainda o período regencial, criado pelo padre Diogo Antônio Feijó, que vai dar patente e vai dar status de oficial a aqueles que tinham condição de se armar, de ter uma milícia particular. E aí esses cafeicultores vão ser alçados ao posto de coronel e vão ter um grande curral eleitoral, um grande predomínio sobre as localidades menores, sobre as currutelas, sobre as vilas menores, né? E é onde vai vigorar muito em prática a questão do voto de cabresto, né? Um mecanismo fundamental ali para manipulação eleitoral. Afinal de contas, nessa época, o voto era aberto, ou seja, ficava registrado nos livros de votação o nome da pessoa que votou e o candidato que ela havia votado. Então, por meio desse mecanismo do voto ser aberto, os fazendeiros obrigavam os seus agregados, né, os coronéis obrigavam os seus agregados, aqueles que trabalhavam para eles, e toda a autoridade que eles tinham o poder das armas também, em votar sempre no candidato que eles indicavam. Quem não votasse poderia ali sofrer uma série de sanções, inclusive violência, perder emprego, ser expulso da vila e por aí vai. Sem contar as fraudes eleitorais, né? Mortos votavam, analfabetos votavam, né? Então, ou seja, fazer de tudo para que o candidato indicado pelo coronel tivesse sucesso nas urnas, né? Então isso vai manter, pessoal, um pequeno grupo sempre no poder, por isso que vai se chamar República Oligárquica ou República do Café com Leite, né? Oligárquica significa que vai ter um grupo que vai revezar no poder durante esse período no Brasil, tá? E aí vai estar envolvido nessa estrutura a figura do coronel, a figura do jagunço, que é quem intimidava, né? A figura dos agregados, que eram aqueles que estavam em volta do coronel, que eram apadrinhados de alguma forma, e os trabalhadores rurais, que todos eles compunham o que a gente vai chamar de curral eleitoral, ou seja, um grupo de pessoas que eram certeza de votar no candidato indicado pelo coronel. E aí gerava uma troca de favores entre esse coronel, os deputados, o governo estadual e, por consequência, o governo federal, a ponto dessa prática determinar quem ia governar o Brasil. Então, vai haver um revezamento, né, no poder entre políticos paulistas, os cafeicultores, e a elite mineira, ligados ao leite. Então, por isso que vai ser chamado República do Café com Leite, período em que São Paulo e Minas Gerais vão estar à frente da política nacional, tá, por meio desse sistema. No ponto de vista econômico, o Brasil era praticamente que organizavam toda a vida econômica, tá, principalmente a partir que a produção de café vai ganhar uma projeção internacional. Logo depois, né, a questão também do ciclo da borracha, que vai ser bem curto, bem efêmero no Brasil, mas que também vai dar um upgrade aí na economia. Mas o café, durante o século XIX, vai ser o principal produto de exportação, tá? Aí, como eu havia mencionado, a questão da borracha, que vai ter um ciclo menos duradouro, mas que também vai ter a sua importância. Tanto que é falando de borracha que a gente insere no governo do Rodrigues Alves, tá? Rodrigues Alves aí, que é o primeiro presidente do Brasil eleito aí pela política dos governadores e que vai ocasionar, né, a chamada aí política do café com leite, que a partir dali, né, esse paulista que vai governar vai ser sucedido ora para o mineiro, depois ora para o outro paulista. E aí vão se sucedendo no poder até mais ou menos 1930, tá? E aí, pessoal, no governo do Rodrigues Alves, né, iníciozinho do século XX, ele vai se envolver na questão envolvendo a borracha na região Nordeste, tá? Vários nordestinos haviam migrado, saído da região Nordeste e migrado para a Bolívia para extrair o látex, né, a borracha ali para a indústria automobilística, principalmente naquela época, para a produção de pneu. Só que esses nordestinos eles vão acabar sendo expulsos da Bolívia, tá? Quase acontecendo uma guerra civil entre Brasil e Bolívia, porque a Bolívia havia vendido a exploração dessas reservas de borracha, desses seringais, para uma empresa chamada Bolivian Syndicate. E para não haver um conflito
né, entre Brasil e Bolívia, o Brasil assina um acordo com os bolivianos, o chamado Tratado de Petrópolis. Acordo pior eu nunca vi. Né? Se tem, tá para ver aí. Acho que pior que esse foi só a compra lá da petrolífera, lá da Passadina, lá no governo da Dilma. Essa aí que eu acho que ganha. Né? O Brasil se compromete a comprar o Acre da Bolívia, nesse momento, 1903, que o Brasil adquire o Acre, né, que até hoje, se perguntar aí para muitos, a gente não sabe nem quem é o governador, né, do Acre. Né, o Acre ficou famoso aí pela história do menino do Acre, né, que sumiu lá. O Brasil ainda assume uma dívida com uma empresa Bolívia Syndicate, pagando uma indenização pelo rompimento do contrato. O Brasil ainda assume o compromisso de construir uma ferrovia, ligando ali a região do Acre, a Rondônia e tudo mais, chamada rodovia Madeira-Mamoré. Tá? Rodovia não, perdão, uma ferrovia, tá? A produção da borracha. Tá? Essa ferrovia hoje é inativa, ela liga nada a lugar nenhum, tá? Porque ela demorou muito para construir, os milhões na época, e hoje ela está desativada, para vocês terem uma ideia como os recursos eram bem utilizados já naquela época. Tá? E aí eu deixo uma dica também, vocês devem encontrar lá na Globoplay, ou até né, em alguns outros sites aí especializados em vídeos, uma minissérie Maria. O pano de fundo dela é justamente a construção da rodovia Madeira-Mamoré. Tá? Aí vai se desenrolar toda a história, vale a pena, tá? Na época em que a Globo ainda produzia minisséries de... No governo do Rodrigues Alves ainda vai acontecer o processo de reurbanização do Rio de Janeiro. Tá? É uma capital velha, obsoleta, em comparação a Paris, a Londres, né? Precisava rapidamente ser reurbanizada. Os cortiços vão ser derrubados, né? Aí nesse processo aí que vai expulsar essa população do centro velho do Rio de Janeiro, levando essa população aí para a margem e para os morros e para as periferias, tá? Isso vai ficar em cargo do prefeito Pereira Passos fazer essa modernização. Ao mesmo passo, o médico sanitarista Oswaldo Cruz ficaria encarregado de colocar em prática uma campanha sanitarista, uma campanha de vacinação obrigatória, principalmente contra febre amarela e algumas outras doenças que acometiam ainda o Rio de Janeiro e afugentava cada vez mais, né, turistas e qualquer outras pessoas que viessem. E aí a falta de informação, a manipulação política que vai ocorrer na época vai fazer com que essa vacinação obrigatória aguasse numa revolta popular, a chamada revolta da vacina, ocasionar uma cadeira geral no centro do Rio de Janeiro. Afinal de contas, os opositores do Rodrigues, essa vacina era para eliminar a classe pobre, principalmente aqueles que haviam sido expulsos da sua cidade, das suas casas, né? E eliminar essa população mais carente. E aí vai gerar um caos na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E além disso, no governo Rodrigues Alves ainda é fundado, né, firmado o Convênio Taubaté, onde o governo brasileiro vai se colocar a serviço dos agricultores. Ou seja, o governo brasileiro, para controlar o preço do café, vai se comprometer a comprar todo o excedente, a toda a sobra de produção do café no Brasil, e esse é armazenado, estocado em grandes armazéns, e vai chegar um momento em que esse café vai ser literalmente queimado para você controlar o preço do café no mercado. Tá? Ou seja, queimando dinheiro do governo, dinheiro público, tá? Em defesa de uma classe, em defesa dos cafeicultores. Por isso que eles vão querer sempre estar à espreita do poder. E aí, pessoal, logo adiante, e aí é um dos últimos governos que a gente vai ver nessa videoaula, né? É o governo do Afonso Pena, tá? Já é um mineiro, lembrando lá a sucessão. Antes, Rodrigues Alves, paulista, agora o Afonso Pena, mineiro, tá? Vai procurar apoio ali de jovens políticos para tentar se ver livre dessa manipulação política, vai incentivar muito a imigração. É no governo dele que vai chegar ali os primeiros imigrantes japoneses no Brasil, tá? A primeira embarcação que vai chegar. Ele vai investir muito na melhoria das ferrovias, tá? Lembrando que Guará tem uma ligação direta com as ferrovias, que é justamente no início do século XX aí, que a ferrovia vai chegar na nossa região e a partir da instalação da estrada de ferro aqui em Guará é que a cidade vai se originar. Perdão, pessoal. Infelizmente, né, o Afonso Pena ele falece em 1909, vítima de pneumonia, e vai assumir no seu lugar o seu vice, né, o Nilo Peçanha. Nós vamos falar um pouquinho do governo dele também. Aí a imagem, né, primeira embarcação trazendo imigrantes japoneses para cá. Tá?
o Cassato Amaro, né? Cassato Amaro, a primeira embarcação. Inclusive tem um filme nacional também falando dessa imigração japonesa, chamado Gaijin. Tá? Vocês podem procurar. Quem estreia esse filme é o Antônio Fagundes. Vale a pena também de ver como foi esse processo de imigração. E aqui também, né, uma charge feita aí sobre o Afonso Pena, falando sobre a questão do investimento nas ferrovias, né, ele controlando ali um trenzinho de brinquedo, é uma das críticas que ele vai receber na época. E aí, pessoal, vai assumir, decorrente do falecimento dele, o Nilo Peçanha. Tá? Então, o Nilo Peçanha vai governar ali o Brasil e ele não vai ser muito bem aceito pelas elites, tá? Porque ele vai ser acusado de ser mulato, né? Tinha um tom de pele um pouco mais escura. Sua biografia não vai falar sobre isso, mas muitos que defendem a ideia da igualdade de raças, né? E principalmente defendem a ideia de uma jurisprudência onde todos sejam tratados da mesma forma e que abominam a questão da escravidão e tem como essa ideia da inserção do negro em várias esferas dentro do Brasil, vão tratá-lo como o primeiro presidente negro do Brasil, embora sua biografia ele não se assuma assim. Tá? Ele vai estar envolvido na campanha civilista, tá? Onde ali ele vai estar envolvido no processo de sucessão do governo, né, que vai se estabelecer ali uma disputa entre o Rui Barbosa ao lado de São Paulo e o Hermes da Fonseca, né, representando aí as outras elites, né, e aí ele vai meio que romper, né, com a política do café com leite, porque aqui ele não vai ficar ao lado do Rui Barbosa, que representava São Paulo, né, mas ele vai acabar apoiando o Hermes da Fonseca. Além disso, né, ele que vai criar o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, ele que vai iniciar, né, a criação do ensino técnico no Brasil e também vai criar o Serviço de Proteção ao Índio, que os índios passaram a ser muito dizimados nessa época, principalmente pelas as empresas de ferrovias que precisavam de um longo território, que atravessavam muitas vezes áreas indígenas e a partir dali dizimavam essa população nativa. Então ele vai estabelecer ali um programa, né, para tentar resguardar essas populações indígenas dentro desse contexto. Nas nossas próximas aulas, pessoal, nós vamos falar já sobre o Hermes da Fonseca. Então hoje a gente encerra com a figura aí do Nilo Peçanha, de muitos como o primeiro presidente negro da história do Brasil. Certo, pessoas? Vejo vocês na próxima, aguardo vocês no fórum. Até lá, um abraço.